Para a nossa última chamada aqui, antes do nosso debate, eu peço desculpas pelo horário, mas, enfim, acho que está sendo um dia muito produtivo, a gente foi contornando aqui os atrasos, mas nós vamos aqui, eu queria chamar o secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, o arquiteto e urbanista Tiago Andrade. E a agenda municipal, vocês conhecem melhor do que eu, né? Nós estamos falando de uma parcela pequena da educação, uma parcela pequena da saúde, e quase nada de segurança, e fundamentalmente as questões de zeladoria, as questões de planejamento urbano, as questões do uso do solo e assim por diante. A CODAB, por sua vez, nós na Secretaria formulamos a política, fazemos as normatizações, fazemos também uma série de questões diretamente ligadas ao planejamento urbano, e a CODAB é a empresa executora da política pública de habitação, né? Nós lançamos agora, no meio desse ano, uma nova política habitacional chamada Habita Brasília. Cadê o... Onde é que eu botei o... Bom, estou sem aqui o... Nós criamos agora a política habitacional Habita Brasília, e o Habita Brasília está composto de 5 linhas, e fundamentalmente ele tem muito mais aderência ao Planab, ao Plano Nacional de Habitação, do que propriamente Minha Casa Minha Vida, que é um excerto muito particular do Plano Nacional de Habitação. E essas 5 linhas, uma delas é a manutenção da linha do Minha Casa Minha Vida, que lá no DF se chama Morar Bem, porque já havia, né, vários projetos em curso, várias questões já contratadas, mas fundamos mais 4 linhas de atuação, sabendo que o problema, tanto do déficit habitacional qualitativo quanto quantitativo, ele precisa ser endereçado de diversas maneiras e com uma gama de soluções bastante ampla, quais sejam a assistência técnica, que é uma coisa que eu quero me aprofundar aqui no final da nossa apresentação, uma linha de projetos de entrega de lotes urbanizados, tá? Vinculado à assistência técnica obrigatoriamente e por contrato, no caso da venda a preços subsidiados do lote, ter de fato um projeto e um acompanhamento de obra. Depois uma linha de locação social, em Brasília se chama aluguel legal, que a gente está empreendendo e usando o uso misto para ajudar a equilibrar a questão financeira e fazer a gestão condominial por meio de concessão. E uma outra linha que ajuda a endereçar uma série de questões particulares em Brasília, que é o fato do Estado ser proprietário de boa parte das terras. Isso muda tudo de figura para o lado do bem e para o lado do mal também, porque o Estado tem uma empresa imobiliária, uma empresa de desenvolvimento, né, nesse mercado de terras, que, se por um lado permite com que a gente faça diversos parcelamentos, diversas políticas territoriais com muito mais facilidade, por outro, também colocou o Estado numa condição de especulador imobiliário, e talvez o mais ferrenho especulador imobiliário, porque, no caso, a gente está falando da especulação com grandes glebas de terra e não somente com aquela manutenção do lote, que alguns instrumentos de planejamento conseguem, de certa forma, Bom, essa é uma pergunta retórica, naturalmente. Eu quero também saudar os colegas e dizer como eu me sinto feliz e emocionado de estar nesse prédio, que várias vezes vim como estudante, depois algumas vezes como arquiteto, mas certamente, nessa pergunta retórica, quem não faz as cidades são os arquitetos, né? O CAL fez levantamentos que cerca de 14,6% somente das cidades são projetadas e construídas conforme os regulamentos e principalmente conforme a responsabilidade técnica. Mas a questão fundamental é o seguinte: com 85% de população urbana e há 50 anos, o ano que vem, da virada de 50%, 50%, que nós viramos 67, nós temos as cidades brasileiras com uma enorme potência. O mercado informal, o PIB da informalidade hoje no Brasil é estimado entre 70 e 80 bilhões de reais, o que percentualmente perto do PIB formal não é tão grande, mas pensando que ele fundamentalmente está nas cidades e principalmente nas metrópoles, e mais ainda nas áreas menos abastadas e relegadas a um segundo plano dentro do nosso olhar, isso é para nós um sentido de potência e não simplesmente fardo, é o contrário disso. A gente tem que mudar radicalmente a nossa postura, o que implica uma mudança cultural, profissional e mais do que isso, modificar fundamentalmente umas questões que estão entranhadas na institucionalização, que
dentro do Estado são extremamente pernósticas. Hoje o Estado, na medida que ele produz uma unidade habitacional, a informalidade produz 6. Você tem uma condição de que um parcelamento hoje do solo, pelo menos em Brasília, para sair com toda a regularidade e com todos os ritos, ele demora de 5 a 6 anos em média. O Estado em Brasília, em cada mandato de 4 anos, produz, em média, 9.000 habitações, quando, na verdade, uma cidade que cresce 70.000 habitações demanda aí em torno de 20.000 moradias, das quais provavelmente aí pelo menos umas 8 a 10.000 seriam de necessidade para habitação de interesse social. Então, eu fico muito feliz de ver várias reverberações do que nós concebemos como apresentação, mais do que a apresentação. Essa apresentação é uma síntese do que nós concebemos como gestão, frente à SEGET, que é a Secretaria de Gestão, Território e Habitação, e a CODAB, que eu sinto que foram reverberados em várias das falas, em várias das discussões. E a questão, viu, Ângelo, acho que você colocou isso, o Fernando colocou isso, o Hector acabou de falar disso, o projeto, ele tem que ter um papel de centralidade. Eu acho que nós gastamos muita energia dentro do debate profissional e acadêmico, principalmente a partir dos anos 80, numa dicotomia indesejável, infrutífera, sobre a questão de planejamento urbano versus desenho urbano. Isso, para nós, é uma sandice. A gente está falando de projeto como algo maior, como uma síntese necessária entre planejamento, lato sensu, planejamento no sentido bastante complexo, dialético e conflituoso, e o desenho, que de fato pode realmente resolver algumas coisas, não todas, mas é fundamental, e a gente sabe que as questões que têm desenho normalmente, elas têm maior permanência, principalmente como objeto cultural e identificação e identidade. E, obviamente, essa ideia de projeto não pode, no nosso caso, estando à frente de órgãos executivos do governo, estarem dissociados da execução. Por isso, a gente está colocando esses aspectos aí fundamentais. E eu ressaltaria o último, que eu acho que é aqui o que talvez possa tentar ganhar mais carga nesse debate, esse combate às normatizações alienadas. A normatização, de modo geral, ela é feita em gabinete e ela normalmente está dissociada da frente de batalha, digamos assim, e principalmente ela constrói irrealidades já no seu nascedouro. Por exemplo, no caso aqui que nós vamos falar, por exemplo, do Sol Nascente, que é tratada pela mídia como a maior favela da América do Sul, o que é uma irrealidade, não é exatamente uma favela nos moldes clássicos, já tem um processo de regularização bastante avançado. Nós estamos falando de 82, 85 mil pessoas, e nós estamos falando de um normativo que simplesmente colocou que os lotes residenciais teriam no máximo um pavimento de altura, quando na realidade todas as casas lá têm até 3 o Gilson costuma sempre ressaltar isso, o Gilson Paranhos, presidente da CODAB, ele sempre ressalta que 3 pavimentos é a altura que todo mundo consegue ir levantando aquela viguinha, aquele pilarzinho, e chega num patamar de segurança. Então, é uma irrealidade pensar uma regularização fundiária com normativos estritamente controladores e reguladores. Isso, no dia seguinte que você aprova um projeto urbanístico desse, ele já está caduco e jogando as pessoas na ilegalidade, o que é pior. Então, na CODAB, a gente tem esses 3 aspectos fundamentais. A contratação, isso, SEGET e CODAB, nós já estamos lançando alguns concursos. A CODAB tem uma prerrogativa como empresa pública mais ágil, mais simples, de fazer uma licitação nessa modalidade. Nós estamos enfrentando, é importante fazer esse alerta, nós estamos enfrentando, tanto por vias judiciais, quanto agora, na revisão da 866, a possibilidade da anulação completa de qualquer possibilidade de fazer concurso público no Brasil. Isso é importante que a classe se mobilize, principalmente em torno do CAU e do IAB. E nós estamos peitando isso aí, já com decisões judiciais em outros casos, indo contra, nós estamos focando nisso aí. A retomada do foco do projeto e assistência técnica. Os concursos públicos, acho que boa parte de vocês tem sabido ou tem participado até. Começou com a própria logomarca da CODAB, A CODAB tinha uma logomarca que parecia um presídio, era a imagem e semelhança do Carandiru. Isso foi uma questão fundamental logo no início da gestão, mudar radicalmente isso e não, por acaso, concurso público como era a nossa política pública. Nós fizemos aí de ensino infantil, foi vencido inclusive por uma equipe de São Paulo, ensino fundamental, tudo isso para empreendimentos
gigantescos do Minha Casa Minha Vida, tá? Tentando recuperar esse déficit do atendimento aos equipamentos públicos. Unidade básica de saúde, isso aqui particularmente num conjunto habitacional feito pelo Minha Casa Minha Vida, de 6.000 unidades habitacionais que se desenvolveu ao longo de uma rodovia por 9 quilômetros. E, claro, faltaram os equipamentos públicos, nós estamos com os projetos executivos sendo entregues agora em breve. Também algumas habitações que ora são de interesse social, ora são para a Codab conseguir empreender e, de fato, se capitalizar para se tornar uma empresa independente, né? Esse também é outro, esse é em Samambaia, uma cidade satélite muito importante na cidade, e esse é no Sol Nascente, um grande empreendimento futuro, que a gente está justamente aliando isso ao processo de regularização fundiária. Muito importante ressaltar, eu tinha os números com todos os inscritos, o concurso tem tido mais de 100 inscritos, chegamos a com mais de 180 inscritos, avaliação de mais de 150 projetos entregues, um sistema todo digital que a gente trouxe do IAB, quando a gente fundou isso em 2008, principalmente eu, Gilson, Fabiano Sobreira e Paulo Henrique Paranhos, tudo trabalhamos nessa plataforma digital, e muito importante ressaltar a discrepância do número de participantes em relação ao contexto brasileiro. Se você somar São Paulo, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul, você tem 92% das inscrições já nesse espaço amostral que é bastante significativo de todos esses concursos. A Codab, naturalmente, como eu falei, a política pública de contratação é por meio de concurso público, mas ela está junto com a CEGET também, que temos departamentos de projetos urbanísticos, etc. Estamos também fazendo muitos projetos dentro de casa. Esse, por exemplo, é um projeto que a gente tem recurso do PAC para reassentamento das famílias no Sol Nascente e nós temos desenvolvido vários modelos. A ideia também de aproveitar os lotes residenciais geminados e conseguir, na mudança do normativo, fazermos, na verdade, um edifício multifamiliar, mas mantendo a propriedade e fazendo uma situação condominial de pequeno porte, né? Também uma outra estratégia clara de usar aquilo que a gente chamou de potência e toda essa economia informal e dessa capacidade da autoconstrução, que nunca pode ser desprezada, para que, de fato, a gente consiga construir o mínimo. Nós estamos falando de um Estado que está com as finanças arrasadas, com mais de 93% do orçamento comprometido com gastos obrigatórios, com 82% de comprometimento com folha salarial. Então, nós estamos tentando alternativas muito rápidas e muito simples de financiamento, com baixíssimo custo. Nós temos estimado isso aí, um custo para chegar a 27 a 35 mil, o custo dessa célula básica, e que as pessoas consigam rechear suas moradias, inclusive com assistência técnica e principalmente com uma flexibilidade no layout que possa eventualmente endereçar até mais cômodos ou menos cômodos conforme a configuração familiar. Outro problema grave, que acho que todo mundo que lida com isso na prática já evidenciou, o insucesso da política habitacional com apartamentos, por meio de apartamentos. Os apartamentos não são expansíveis, os apartamentos são diminutos e não acompanham sequer, eventualmente, aquilo que a gente falou da potência, que o Fernando colocou, da potência da casa como geradora de renda, porque é o próprio espaço do trabalho. Diante de todos esses desafios, a primeira coisa que nós na transição, ainda no governo de transição, nós concebemos uma política de assistência técnica que naturalmente estava na nossa tradição de melhorias habitacionais. Nós aqui no Sol Nascente, nós avançamos aqui, essa é a região do Sol Nascente, tem etapas diferentes de urbanização. Nós avançamos lá num lugar onde havia tido uma desocupação em prol de uma bacia de detenção de águas pluviais, fizemos o poço exatamente em frente a essa área, então também tem uma prerrogativa de controlar o avanço dessa ocupação desordenada, mas fundamentalmente virou o posto avançado do governo na ponta, resolvendo conflitos fundiários, e o maior sucesso desse posto de assistência técnica não foram as casas que eles construíram, que nós construímos pelos postos, ou as melhorias que foram feitas por meio dos postos. Foram as casas que nós deixamos de demolir por causa da presença do Estado ali, negociando, mudando o projeto e fazendo a regularização in loco, no lugar, no tempo real, porque os projetos caducam com uma facilidade enorme. Esse projeto foi começado em 2006, e ele continuou, em 2006 foi contratado, em 2008 terminou, em 2012 foi aprovado, em 2015 não tinha mais nada dele realmente factível, viável.
né? Isso também é decorrente da presença no território constante. Hoje nós temos 12 postos de assistência técnica nas áreas de fronteira, né, nas áreas de fronteira da grilagem, da ocupação irregular, e nós percebemos claramente que sim, havia o déficit qualitativo, não é pequeno, mas todo esse movimento de consumo e de inserção das pessoas por meio do consumo qualificou indiretamente as suas residências, principalmente nas regiões que são planas, que são mais tranquilas, lotes relativamente grandes, e a gente percebeu que o grande déficit realmente qualitativo era de espaço público e começamos, então, essas ações urbanas comunitárias, como a gente chama. Então, por exemplo, aqui é importante, nesse caso, mais de 500 casas seriam demolidas e com a nossa presença lá, só precisamos remover 40 famílias que foram imediatamente reassentadas, né? E também trabalhando, como a gente falou, nesse processo de perda da qualidade do espaço público, ou pelo contrário, da ausência completa da qualidade do espaço público, tentando trabalhar com alternativas muito fora dos projetos urbanísticos sobre urbanização, principalmente na qualificação das ruas. Então, a gente está eliminando o conceito de calçada e asfalto e trabalhando com uma pavimentação única de fachada a fachada, principalmente usando os elementos hoje já normatizados, como Zona 30 e etc., mas principalmente porque a calçada, tradicionalmente, pelo menos no DF, ela virou o novo avanço do marco do lote, então a pessoa avançava a sua cerca para cima do lote e assim por diante. Porto Rico, idem, também, né, reduzimos de 213 remoções para 29. Você vê aí que simplesmente no aprofundamento do estudo sobre a área de preservação permanente puderam permanecer diversos lotes. Esse é um trabalho também com as áreas ambientais, levar as áreas ambientais para o território, para que elas conheçam, dialoguem com as famílias e vejam a possibilidade de mitigação, porque muitas vezes isso é feito claramente no papel e isso é uma irrealidade, isso é uma fantasia, o dano eventualmente não é mais mitigável e cabe já com normativos, inclusive federais, endereçar outras soluções. Bom, assistência técnica aí é sempre uma parceria, como eu falei, virou locus de governo, mas um locus de mediação dos conflitos com a comunidade e mais academia. O Pedro estava aqui, não sei se ainda está, Pedro está ali, Pedro já esteve lá com o pessoal de Harvard, nós estamos estabelecendo um convênio, uma proposta de pesquisa com Harvard para justamente utilizar todo um ferramental de desenho e modelagem 3D, diagnóstico, formatação de cenários futuros e etc., muito potente, e o nosso posto de assistência técnica é esse locus. Melhorias habitacionais têm começado, contratamos agora 5 escritórios em licitação que vão fazer 20 mil metros quadrados de moradia, vamos contratar mais 100 mil metros quadrados para o ano que vem, já tem orçamento, e começamos mesmo assim com os postos de assistência técnica, com profissionais contratados pela CODAB, algumas pequenas ainda experimentando os modelos, né? E vamos cotejar o modelo totalmente público com esse modelo de licitação, avaliar os resultados no final de 2017 e ver quem tem dado maior resultado, né? As ações urbanas comunitárias, como eu falei, tem esses números aí que eu acho expressivos, eu peço desculpas, estou me avançando aqui um pouco no tempo, mas eles vão desde a questão da reciclagem e trabalho com a comunidade em torno da construção de um projeto, explicando o que é um projeto, explicando qual é a camada de intervenção e de decisão que eles podem tomar e qual é a camada técnica que precisa ser colocada com certos limites. E nesse processo conjunto, já 30.800 metros quadrados de vazios urbanos foram requalificados, uma infinidade de pneus foram reutilizados, catados na própria comunidade, várias árvores e mudas, hortaliças, hortas públicas foram feitas, murais artísticos e assim por diante. Hoje nós já chegamos, na verdade, a mais de 30 ações desse tipo, e alguns com caráter assim, simbólico, efetivo. Isso, por exemplo, era um lixão, uma área que estava sendo completamente degradada, foi feita toda a terraplenagem, os pneus viraram um arrimo, porque ali virou a Praça do Mirante. Aqui o foco está muito baixo e está justamente focado na faixa de pneus, mas é uma vista deslumbrante. Essas áreas, como normalmente ocupam as bordas das áreas ambientais, têm paisagens normalmente muito significativas. E são coisas muito simples, como a gente está falando, num princípio quase que de reciclagem, de precariedade, mesmo sendo uma ação do Estado em termos de investimento. São investimentos muito simples, pequenos, e tem o foco nas crianças.
a gente tem como horizonte fundamental fazer aquilo que o século do ambientalismo, que foi o século passado, fez e que foi muito efetivo. A minha geração já cresceu com o tema da agenda ambiental nas escolas, sendo até, de certa forma, em algumas vezes, massacrado pelo peso da questão ambiental, e a gente percebe que a questão da agenda urbana, que é a agenda do século XXI, ela está muito longe de entrar nas escolas, na cabeça das crianças e assim por diante. Então, a gente tem um foco muito sério na questão da infância e, nesse caso, aí, por exemplo, uma região onde, no começo desse ano, foi alagada, no começo de janeiro, no começo da temporada de chuvas mais pesadas, e nós estamos fazendo ação aí de requalificação, tinha várias outras fotos que eu cortei, mas também trabalhando com praças, bancos, mobiliário, painéis artísticos, mas nessa ação, fundamentalmente, era uma ação de limpeza do córrego, né? E aí hortas, plantio de mudas, entrega de uma série de coisas, e aí essa tentativa de formar essa cultura cidadã desde o início. A gente trabalha com as crianças, dando a elas um caráter de fiscais e donos do processo. Elas pintam, elas escolhem as brincadeiras, elas se apropriam de fato, e o grosso dos equipamentos que a gente tem são equipamentos para a infância, equipamentos lúdicos, né? Então, eu vou acelerar aqui. Eu queria dizer que, com relação a esse debate que nós temos, com relação ao Minha Casa Minha Vida, o Habita Brasília foi fundado para resolver coisas independentemente do Minha Casa Minha Vida. E houve uma discussão no ano passado, inclusive no Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos, em Campo Grande, que nós estivemos lá, a gente estava junto lá, e fundamentalmente, quando ia se lançar o Minha Casa Minha Vida 3, havia um grupo de arquitetos que queria que o Minha Casa Minha Vida 3 normatizasse a assistência técnica. Eu e o Gilson falamos, não, por favor, não. Isso vai virar um apêndice, todo mundo agora só vai poder fazer daquele jeito, um jeito que quem normatizar não vai saber fazer, e principalmente as linhas de financiamento vão ficar altamente restritivas. Então, a nossa política habitacional ela tende ao desvínculo do Minha Casa Minha Vida, porque principalmente nós estamos com a missão de fazer mais cidade do que casa. Obrigado.